Ligar meu modo descontraído aqui. Ai, Jesus Cristo, não dá pra ver minhas olheiras porque eu passei maquiagem, porque eu não sei onde é que é essa câmera. Porque eu tô um arraso. É o que vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como está meu real estado no momento. Porque o estresse faz isso com a gente que tem burnout, ansiedade, depressão também, mas burnout que já apela pra fadiga crônica é uma coisa um pouco mais difícil. Então eu já peço que deixe o like, curta, compartilha, se inscreva e enfim, mostre para outras pessoas para que talvez estejam entrando num processo de burnout e não sabe. Então vamos pro vídeo. Eu quero que vocês enfiem uma coisa na cabeça de vocês. Assim, quem não entendeu ainda, que não fazem 6 anos, mas fazem no mínimo uns 2, 3 que eu tô lutando pra tentar incorporar isso na mente das pessoas. Burnout não é a mesma coisa que depressão. Depressão é depressão, burnout é burnout. É muito mais fácil uma pessoa com burnout, síndrome de burnout, ter depressão? Obviamente sim, porque imagine você num dia tá totalmente normal e no outro você não consegue levantar da cama. Não tem mais sua vida normal faz anos, isso segue, qualquer um ficaria depressivo. É normal, ansiedade também. Tem gente que sabe que é mais porreta, que não fica deprimido, não fica ansioso, pelo menos não sempre, como por exemplo a minha digna Roberta, a quem eu sigo. Mas que ela fala muito sobre burnout, então se vocês não acreditam em mim, olha o canal dela, vou deixar aqui embaixo, pelo amor da madrugueira, tá? E é mais propenso sim, acontece, é quase inevitável, principalmente no início quando você não sabe o que é, porque sim, a maioria dos médicos ainda não aceita isso como uma doença física. Tem aqueles médicos que aceitam, mas a maioria não, como uma doença que realmente atinge o físico. Para eles também é tudo depressão e aí que entra o problema. Tem topping de remédio, você não melhora, você só reclama de fraqueza, 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 fraqueza. E vai ficando por isso mesmo, teu tratamento é adiado por conta disso. Meu psiquiatra, ele até, como eu disse, ele aceitou o diagnóstico de burnout e tal, mas tudo que ele me fez foi me receitar uma vitamina que eu já tomava antes de ter o burnout. Então, digamos que se contradizem as coisas. Explicando o que é burnout. Síndrome de burnout se caracteriza em uma exaustão enorme física e mental. Começa com o mental e se você não tratar, não se cuidar, que foi o meu caso, termina no físico. Eu não fazia a mínima ideia, como todos vocês, eu também não julgo, porque eu também não sabia, não fazia a mínima ideia do que era esse diacho, se existia ou não. Se eu não tivesse, eu não saberia, confesso. Por isso que eu tento passar a informação para as pessoas. Ele tem 12 estágios, tá? O primeiro, sim, começa com uma depressão leve, depois vai aprofundando. Eu não vou explicar muito bem cada um dos passos, eu só sei que você vai decaindo cada vez mais. Eu lembro que chegou uma fase em que, porque eu trabalhava de manhã e de tarde, em 2016, quando eu não chegava chorando num trabalho, ia pro banheiro me esconder chorando, eu saía de um e ia pro outro e chorava naquele outro. Quando eu chegava e na hora de ir embora, que eu tinha que esperar, eu também chorava. Então, traduzindo, eu lembrava, eu tenho que trabalhar, eu já começava a chorar. E detalhe, num dos períodos eu trabalhava com dança, que é uma das coisas que eu sempre mais amei. Eu cheguei a prometer que eu nunca mais iria dançar, de tão estagnada que eu estava. A culpa não é de ninguém, a culpa foi minha por ter me deixado, não é manipular, digamos, deixado as coisas sair do controle. Tinha gente que não sabia muito bem como que funcionava as questões dançarinísticas, porque assim, não é só o dançar, você dançar por diversão é uma coisa, você dançar com trabalho é totalmente diferente. Exige a alimentação certa, alimentação de atleta, exige exercícios, alongamentos, descansos, muita hidratação, exige um acompanhamento por trás, porque mesmo assim você pode passar mal, se lesionar. Precisa de atendimento psicológico, médico.
precisa de tudo isso, não é só se jogar e dançar e pronto. E não fui só eu que saí cambeteando, meio doente. Eu sei que teve mais gente, sabe? Tanto que teve um dia que todos nós nos encontramos no hospital. Todos nós não, né? Mas alguns de nós, eu não vou citar nome de ninguém aqui. E eu aceitei tudo isso, eu fui até o fim, porque como eu já tinha passado anteriormente, que eu acho que foi o início do burnout, tudo por uma turbulência profissional, que eu vou explicar mais para outubro, que é sobre o meu trabalho, eu tava naquela, eu tenho que provar que eu não posso desistir, eu tenho que ir até o fim, nem que isso me mate, era basicamente isso que estava acontecendo. E eu comecei a ter umas crises de ansiedade muito loucas e eu não tava comendo direito, porque vamos combinar, só quem é professor sabe que aquele cafezinho da tarde é só bolacha seca e chá. Que nutrição, ó. Pra quem tá com uma carga horária de dança. E também um pouco vem de criação, porque a minha família, não é que eles me ensinaram, mas eu cresci muito no ambiente de, não precisa comer tantas vezes no dia e tal, só que eu tava numa rotina de atleta, eu necessitava. Então, na verdade, nem eu tava sabendo direito com o que eu estava lidando. Aí que está o problema. Eu consegui 1.500 lesões nas minhas pernas, no peito, tenho tendinite em tudo quanto é lugar, sabe? E desde que eu comecei a dançar. E são coisas assim que eu não reclamo. As partes das dores, assim, eu sinto até. Eu acho até estranho quando não sinto, eu acho que eu tô morrendo. Porque as coisas saíram do controle. Do controle. Foram saindo tanto que eu fiquei, eu não quero mais dançar nessa vida. O último espetáculo que eu fiz, eu olhei todo mundo feliz, sorrindo, eu pensei que é porcaria que eu tô fazendo aqui. Eu não tô feliz, isso tá me matando, não vale a pena. E eu só queria chorar, mas eu me segurava perto dos outros. E eu lembro que depois que eu terminei as minhas partes da dança, que eu nem fiz inteiro, porque se eu fizesse um espetáculo inteiro de 1 hora, eu ia morrendo, logicamente, porque eu saí já do palco. Eu dancei 3, 4 músicas, não sei, eu saí assim tremendo. Não contei pra ninguém. Problema de quem tem burnout, não se abrir, não pedir ajuda, querer conseguir tudo sozinho. Eu só tomei muita água. Eu creio que fosse uma hipoglicemia, né? Porque eu também não me alimentei direito nesse dia pra variar. E a água também regulariza a hipoglicemia. Eu tomei muita água e sentei numa cadeira e fiquei esperando até melhorar. Minha irmã até estava sabe, na plateia, e eu pensei qualquer coisa eu grito pra ela, mas eu não gritei. Eu aguentei. E foi aguentando que eu me estrepei. Eu cheguei ao 12º estágio do burnout, que é o que vamos falar exatamente aqui. O burnout começa com uma leve depressão, vai aumentando para uma depressão profunda, vira em ansiedade e tal, muito estresse, o teu cortisol é jogado lá nas alturas. E o cortisol, ele é lançado por 2 glândulazinhas, uma em cada rim, sabe? Chamadas adrenais. Isso eu posso falar de certeza, porque eu vi muito médico no YouTube e, enfim, meu médico também explicou. Então eu sei, tá? Não tô falando loucura aqui, são 2 glândulazinhas que elas jogam cortisol no nosso corpo, para vocês verem o quanto que os rins são importantes para o funcionamento do nosso corpo. Por isso que quando algum deles falha, você morre. Daí quando você tá nesse processo de muito estresse, cortisol jogado lá nas alturas, e você fica... E quem tem um burnout, a explicação mais lógica e mais simples do que nem asiático, pra você entender é que o teu corpo desliga essa chave, digamos, das adrenais, ela para de jogar tanto cortisol no teu corpo, ou quase nada, para desligar a chave geral e você voltar, digamos, a ficar estabilizado. E não morrer, não ter um infarto. Por que tem tanta gente que tá no trabalho, tá na correria, tá feliz tal, mas não tá comendo direito, não tá se alimentando, tá estressado, não tá dizendo, de repente quando você vê teu infarto, morre, tem um AVC, e essa pessoa às vezes tem 20, 30, 40 anos, que não é idade pra morrer com isso. É isso que acontece, a pessoa não teve esse choque, né, do corpo, o corpo não entendeu que precisava ser desligado. Eu até agradeço a Deus, se foi isso realmente, obrigada, porque talvez eu não estivesse mais aqui. Então, acontece isso, as adrenais param de funcionar normalmente, só que quando elas param de funcionar assim normalmente, atualmente, obviamente, não vai assimilar, meu corpo me protegendo. As tuas forças literalmente acabam.
eu não conseguia subir uma escada, eu não conseguia fazer isso aqui pra mim, eu já ficava ó, girando. Até que chegou um dia que eu pensei, não adianta, eu vou ficar deitada, e realmente era o que eu necessitava. Eu falei, não vou mais para trabalho, não vou fazer mais nada, nem consigo, eu vou morrer desse jeito. E no fundinho eu não tava errada. Eu fiquei só deitada, teve muitas fases que eu fiquei só assistindo Todo Mundo Odeia o Chris, Soy Luna, porque eu só conseguia ficar deitada. Tá, a fase do Chris foi quando eu só conseguia ficar deitada e eu assistia Todo Mundo Odeia o Chris pra me distrair, porque daí bateu a ansiedade de vez, porque eu não sabia o que estava acontecendo pra mim, que eu tava com leucemia, não sei, tinha afetado alguma coisa neurológica, talvez algum passo de dança muito louco, e eu estivesse morrendo. Mas na verdade era só meu corpo me protegendo, realmente pra mim descansar, pra mim continuar aqui nesta terra. Eu passei muitos dias só deitada, até que chegou uns dias que eu comecei a ir pra faculdade. Mas enfim, eu passava o dia deitada e daí de noite eu ia pra faculdade, passando mal, tremendo, com palpitação, com a síndrome do pânico ainda atacada. E eu deixei de cuidar meus animais, eu comecei a me culpar muito, meu irmão começou a cuidar deles daí pra mim. E daí bateu a deprê, porque eu queria, tudo que eu queria era cuidar deles. Eu sonhava que eu tava cuidando deles, eu acordava e eu não tava, eu tava deitada no mesmo estado, eu chorava. E essa é a 12ª fase do burnout. Acaba tua força, entre aspas, tua vida. Eu fui me recuperando lentamente, só que como eu disse, os profissionais de saúde ainda não sabem lidar com isso. Então pensei, tô tomando antidepressivo, tô tomando ansiolítico, tá, voltei a comer bem, tá controlado, imagine. E comecei, pau de novo, devagarzinho, mas comecei a estudar, a trabalhar e, enfim, não deu outra, gente. A chave desligou de vez e não teve mais jeito. É difícil falar desse passado. Eu lembro, parece que foi ontem ainda, sabe? Porque eu tive uma recuperação grande, mas eu não entendi que eu tinha que continuar, né, em fase de recuperação e não voltar. E as pessoas também incentivam volta e volta, porque também ninguém sabe o que tá acontecendo. E eu voltei e virou no caso. Aí sim eu me afundei de um jeito. E eu fiquei tantos dias trancada no quarto que quando levantei, assim, que foi pra assistir o Soy Luna, eu comecei a sair do quarto pra ir pro sofá assistir Soy Luna. Era, assim, o máximo do que eu podia fazer, já era extraordinário. E quando o primeiro dia, quando eu saí da sala pra ir pra fora, eu fui ver a luz, parecia que eu fazia assim, ó, que eu tava morando num túnel, eu saí... Luz! Chegou a me doer os olhos, eu tinha muito fotofobia. E eu via as coisas embaçadas, misturava daí a fadiga também com a desrealização da ansiedade. Eu não conseguia tomar banho sozinha, só que eu sempre fui muito porreta, já, digamos assim. Queriam me dar banho, eu não deixava, eu falava, vou tomar banho sozinha, nem que eu desmaie. E olha que eu tinha um trauma enorme de desmaiar, porque eu já, enfim, no banho já aconteceu isso umas 2 vezes. Eu falei, não, eu vou tomar banho, tanto que meu cabelo compridão aqui, por isso que eu digo que eu tenho uma história até com ele, porque ele tá virando um dread já, sabe, que ele amarra muito, e eu não tava sabendo lidar com isso. Eu falei, eu corto meu cabelo super curto, porque eu não consigo cuidar, ou eu vou à luta. Eu optei pelo meu cabelo e fui à luta, e ele tá o tamanho que ele tá hoje. E foi devagar. Eu comecei a olhar meus animais lá fora e comecei, não, eu tenho que começar a voltar a arrumar eles. Então fui, que eu tenho bastante animais, fui começando de pouco em pouco. Comecei com xarope, passei pro seco, fui pra negrinha e fui aumentando o nível. Tudo com extrema exaustão, muita fotofobia, tanto que na época, pra olhar a internet, pra ir lá fora arrumar eles, eu usava um óculos escuro. E um cansaço extremo, que quando eu voltava pra dentro de casa, parecia que eu já ia morrer. E até hoje eu tenho muita náusea de exaustão. Depois que eu gravo um vídeo de dança, ou até mesmo falando, cantando, fazendo maquiagem, eu fico, eu vou vomitar, eu vou morrer. E também é um dos sintomas você ter muito enjoo por causa da fadiga. Outro sintoma que eu tive, que foi hipoglicemia muito forte, jeito com vontade de espirrar, também foi por conta do burnout. Eu não sabia, mas burnout também é um do fator que causa
Hipoglicemia, que pra quem não sabe é baixo nível de açúcar no corpo. Gente, eu fiquei muitos anos sem comer direito. Tudo que eu tomava de manhã era um chá pra ir me dançar feito louca. Daí de tarde tinha aquele... De meio-dia eu almoçava correndo, porque já ia chegar a van. Daí de tarde eu tomava aquele chá com bolacha incrível. Eu não cuidei, eu confesso. Talvez a culpa que eu tanto procurei e o que eu queria saber Deus, com quem que eu tinha pecado foi comigo mesmo. Eu ouvi Deus me dizendo que eu pequei comigo mesmo. E eu tenho vontade de chorar essa hora. Porque Deus não mente pra gente. Todo mundo, sabe, até falou, mas não fizeram macumba, você não se meteu com coisa pesada. Nunca. Eu pequei comigo mesmo. Eu não esqueci nem de Deus, porque eu orava sempre. Até quando tava muito corrida, eu não tinha tempo, mas sempre um Pai Nosso, pelo menos eu orava. E eu pensava muito em Deus. E então eu não pequei contra Deus, longe de mim. Eu não pequei contra mais ninguém, eu só pequei contra mim mesmo. Mas enfim, tirando essa parte assim de religiosidade, que cada um tem a sua, eu entendo. Mas é isso que é o burnout. E uma parte engraçada é que assim, eu fiquei tanto tempo sem comer direito que eu fiquei meio que compulsiva, sabe? Assim, no início também, quando eu ainda tava em processo de entrar em colapso. Eu comecei a comer muito. Muito, muito mesmo, porque eu cheguei a pesar 45 quilos, pra vocês terem noção. Eu usava o número 34. E ainda ficava meio largo. Então, parecia que eu tava na Cracolândia, sério mesmo. De seca. Eu fiquei com uma nerva e eu comia tanto. Uma compulsão mesmo que eu comia, sabe? Eu comia um x-salada, arroz, feijão, mais um virado, pipoca e não sei o que. E na faculdade eu comia salgado tal, e depois, às vezes, meu irmão levava a gente pra fazer lanche, eu ia, comia aquilo, e nunca saciava. Bateu uma compulsão, primeiro. Com tudo que eu passei, todos os anos eu tava com uma falta de vitamina D e B12 enormes, que eu tive que tomar cetoneurin na bunda, que dói aquilo pra cacete, por uns bons dias, e a Dera 7 mil miligramas também por um bom tempo, umas boas semanas, que é um por semana, né, porque é tão forte que é. Teve uma vez na escola, antes de eu parar de trabalhar, que, gente, eu fiquei louca porque choveu e eu não podia voltar pra casa porque eu tava sem guarda-chuva. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou comer? Eu não posso ficar sem comer, senão eu vou morrer. Eu não tava tão errada. Gente, eu fiz uma loucura. Loucura entre aspas. Eu fiquei indo de um lado pro outro, assim, sabe? Louca, 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 louca. E sempre ninguém por mim, né? Sempre só eu lá, Johanna sozinha, eu e Deus. Quando chegou um aluno com guarda-chuva, quando começou a chegar aluno e chegou um dos meus alunos com guarda-chuva, eu olhei, me empresta esse guarda-chuva. Foi até engraçado, eu olhei pra criança, me empresta esse guarda-chuva. Eu desci a escola, que é um morro. Eu sabia que tinha uma lanchonete mais 5 quadras de lá. Eu fui até aquela lanchonete, eu comprei umas coxinhas e eu voltei pra escola, subi o morro em menos de 15 minutos, que era a hora de bater o sinal pra entrar a aula. Isso que, ainda bem que a minha primeira aula era hora atividade, porque senão imagina como que eu ia dar aula. Em menos de 15 minutos, gente, sério. E daí eu devolvi o guarda-chuva pro piá, mas enfim, foi meio até cômico. De tanto desespero que eu tava, de tudo que eu sabia, entre aspas, que eu tinha feito comigo. E eu comi na primeira. Fui trabalhando, comendo, enfim. Então é fácil falar, é fácil julgar, dizer hoje a Johanna não faz nada, eu fiquei doente de tanto trabalhar, eu e você ficamos doentes, seja burnout, que eu não sabia que existia coisa pior que a ansiedade já é o demônio. Mas enfim, tanto ansiedade quanto burnout, depressão, você sabe que você tá mal de tanto você se cobrar, de tanto você trabalhar. Então eu fico de cara quando alguém diz que professor principalmente não faz nada e que eu não tô fazendo nada. Primeiro, meu trabalho ninguém tira porque eu sou concursada, bebê. Segundo, pego atestado, eu tô tranquila, tá? Segundo, mesmo que eu perca, seria uma coisa que eu não lamentaria tanto, sim pelos meus animais, mas eu iria dar um outro jeito. Eu sei que eu fico desesperada, mas eu sei que eu sempre dou um jeito. Não extrapolando os meus limites, logicamente, hoje em dia, mas eu sei até onde ir. Nem sempre eu sei, mas na maioria das vezes eu sei. Mas foi uma coisa que me causou tanto já que talvez eu não me importasse tanto. E, enfim, síndrome de burnout vai muito além do que depressão. Depressão, puramente só depressão, que já é horrível.
digamos, que eu sei, porque eu tenho também, é quando você não sente ânimo, você não quer fazer nada, simplesmente você não consegue fazer nada. Você tá ali deitado, você não tem energia, aquela fadiga, mas é mais uma fadiga assim de não quero, não adianta, eu não consigo, tal. O burnout é totalmente diferente, a fadiga crônica é totalmente diferente. Você quer levantar, você pensa, eu vou lá, vou pegar um copo d'água, daí você vai lá, você não consegue levantar. Ou você levanta tremendo e você vai pegar o copo d'água até pra segurar o copo d'água, assim, porque sim, teve fase que eu tomava água assim, ó. Então, é fácil julgar, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que o meu irmão mais velho tinha que alisar meu cabelo, que a minha mãe tinha que me cuidar tomando banho, embora eu tomasse sozinha, mas ela tinha que cuidar, que eles já me pegaram desmaiada no banheiro, tiveram que me secar, me vestir, me dar comida na boca. É fácil falar sem conhecer a história, a verdade. É uma doença mental que vira física, não é só depressão. E depressão e ansiedade também não é brincadeira. Eu já tive só síndrome do pânico quando eu tinha 17 anos, por isso que meio que eu vi a diferença, sabe? Porque quando era o capiroto, mas eu vi que tinha algo diferente, porque não era normal eu querer subir uma escada e eu não consegui. Ou subir e ficar. Daí ir no banheiro da faculdade, da escola e esperar até, sabe, eu voltar. Teve uma época que eu tive tanto enjoo e tanta dor no corpo que eu tomava ciclobenzaprina e Vonal Flash e não passava. Não passava, a dor não passava, o enjoo. Enfim, gente. E mesmo quando a gente já tá se recuperando, que assim, eu tô muito. Em vista do que eu tava antes, tô muito melhor. Não estou capacitada ainda pra sair e viver minha vida do jeito que eu quiser. Não tô. Não posso dizer que estou porque não tô. Porém, eu já tô bem melhor. Eu já consigo algumas façanhas. Mas assim, cada carga de estresse, como a última que eu tive, que vem, te deixa arrasado, como se fosse quase a primeira vez. Só que você já tem em mente assim que não é só cansaço e você começa a baixar a bola. Não, eu tenho que ficar calma, eu tenho que descansar, senão não vai dar ruim. E daí as coisas começam a voltar ao normal, digamos assim, o teu normal, o atual normal, mais rápido do que anteriormente, digamos assim. A recuperação é lenta, é dolorosa pela questão psicológica e muitas vezes física também. Não tem uma receita de bolo. Eu sei que ortomolecular é o médico ideal para isso, só que mesmo quem faz tratamento com eles demora anos se for uma coisa muito feia, tá? Pra voltar ao normal. Eu não faço acompanhamento, primeiro porque não tem na minha cidade, segundo porque eu não tenho dinheiro, porque eu sei que é muito caro, tá? Eu até já fui atrás, já vi, mas pouca coisa que não foi suficiente, sabe, pra mim realmente fazer um tratamento. O que eu faço é cuidar da minha alimentação. Por isso que eu tô sempre falando de laranja, limão e banana e ovo, porque realmente foi o que me salvou, sabe? Não vou mentir. Cuidar da minha alimentação, fazer o que eu gosto. Gente, eu amo BTS, vocês não têm a noção, a alegria que me dá ver aqueles homens dançando. Então, tudo que te deixa feliz, te impulsiona a melhorar, vai jogando, sabe? Os hormônios do bem no teu corpo e as tuas adrenais, elas vão começando a funcionar devagarzinho. A pessoa, opa, olha, tem alguma coisa diferente aqui. Eu acho que já dá pra começar a liberar um pouquinho mais cortisol nesse corpo desse ser humano, coitado. É isso, eu só queria realmente explicar o que é burnout. O vídeo já tá enorme, 23 minutos. Só falando e eu já tô rouca, eu quero cantar ainda. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido agora. Pelo amor de Deus, é diferente da ansiedade pra depressão, pro burnout no último estágio. Desse primeiro até o último. Depressão é uma tristeza profunda, uma apatia profunda, falta de vontade de fazer as coisas. Ansiedade é você não tem controle de nada, você fica com medo de morrer, medo de ficar louco, você fica, enfim, uma coisa que você não consegue parar, você sente muitos sintomas físicos, mas é tudo psicológico. Se você conseguir fazer as técnicas para controlar a ansiedade, você vai ver que aquilo é só psicológico. E o burnout é onde você está desligado, literalmente. Você quer fazer as coisas, você não consegue, você faz um treino de respiração,
Deixa eu expirar aqui, eu vou lá e vou conseguir dançar 10 minutos, vou conseguir fazer como é que é não é ciclo. Meu Deus, não sei, eu vou conseguir fazer uma sessão inteira na academia, musculação, porque não vai, você vai piorar as coisas. Tem que ir muito no ritmo. Ninguém está isento de passar por isso. Para chegar no burnout, primeiro você tem que passar pela depressão e ansiedade. Se você não cuidar disso, e do estresse principalmente, você chega a um burnout. E não vamos tão longe, tem muita gente que tá nesse processo e não tá sabendo. E uma hora ou outra vai pifar, não quer dizer isso, mas vai pifar. E vai ficar que é fibromialgia, que é depressão, e às vezes nem é isso, gente. Às vezes é burnout. E tem tratamento tanto que você consegue fazer sozinho, pesquisando muito na internet. Por isso que eu digo, olha o canal da Roberta. Tanto quanto médico, fora de cidades muito pequenas, ortomolecular, tá? Vitaminas, tá? Muita vitamina. As vitaminas que me ajudaram muito. Eu não vou dizer pra você sair tomando sozinho, tá? Essa aqui é a cetoneurin, que é B12. Até porque dói pra cacete se de acho pra tomar. E o excesso dela causa muitas espinhas. Eu comecei a ver que eu não precisava mais tomar quando eu comecei a crivar de espinha pras costas e a cara. Mas a B12 faz o efeito na hora. Eu tava caindo, morrendo, fazia aquilo, ficava, opa, vou ir pro baile. Nunca fui em baile, só pra dar um exemplo. E por incrível que pareça, a gente tem uma das melhores vitaminas que eu já tomei, que me deu um up, que me dá um up, que me deixa, sabe, é uma vitamina laranjinha da Rinodê. Tá? Qualquer uma das vitaminas da Rinodê, na verdade. Mas tem um específico, que ela é um suplemento totalmente completo, que me... Nossa, sério, muito bom. Vou deixar a foto do potinho dela aqui se eu achar. Essas são umas cápsulas laranjinhas, sabe? Procure com uma consultora Rinodê, procure na internet que vocês vão achar. E essa cetoneurin tem comprimido também, tá? A B12. Que você toma, acho que uma por semana, se não me engano. Deixa eu ver. Ela, 5.000 miligramas, é uma por semana. Eu tenho aqui. Eu ainda não comecei a tomar, porque eu tava tomando a Rinodê, mas eu vou tomar B12 e eu vou voltar pra Rinodê. Mas é isso, gente. E os sintomas físicos, né, você controla. Eu tô tomando Dramin direto. Eu faço tratamento pra minha depressão e ansiedade com ansiolítico e antidepressivo, que são outras coisas, né? Reações físicas como dor, cansaço extremo, náusea. Dramin ajuda muito no cansaço também, porque você dorme. Relaxa o corpo, relaxante muscular. Não é exagero, porque relaxante muscular também, olha, faz mal, viu? Toma com... Nossa, tô esquecendo de tudo. Com controle. Não era essa a palavra, mas toma com controle. E remédios pra dor, tá? Corporais, enfim, ibuprofeno, eu acho que é um remédio muito bom. Ele não é tão forte, ele faz bem. Só que tem gente que é alérgico, então toma cuidado. E assim a gente vai vivendo a vida. Por exemplo, agora eu passei por um estresse muito grande. E eu tô tentando fazer as coisas que eu gosto. Eu já chorei, já me descabelei. Eu não vou morrer por isso. Eu já passei por coisa pior. E é isso, é tentar recuperar o prejuízo dos últimos meses que eu vim passando uma pressão psicológica enorme. E agora uma tristeza profunda. E o que mais me doeu não foi nem isso, mas enfim, é caso para outro vídeo. Mas é isso, ok? Beijinhos da gorda, espero que tenha entendido que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Tchau, tchau.